Governadora, há outros investimentos também do Estado aqui no município de Quixeramobim, como, por exemplo, o início da construção do Parque de Exposições aqui em Quixeramobim, o curso de Medicina, a construção da UES, areninhas, que também estão sendo construídas aqui no município. A senhora vai deixar o governo até o final de 2022, no final de 22, para entregar ao governo a Eumano de Freitas. Eu gostaria de saber da senhora como é que está esse processo de transição. A senhora já conversou com o governador eleito sobre essas obras aqui na região e como é que esse processo está se dando nesse momento de transição no governo do Estado? A transição é um momento, eu considero muito importante. É um momento em que com a nova equipe, funciona assim. Tem uma equipe que representa o governo e tem uma equipe indicada pelo governador eleito, nosso querido Eumano de Freitas. Então, essas equipes, elas são investidas da responsabilidade de fazer esse trabalho de transição, que é exatamente a garantia de que o projeto em desenvolvimento ele possa ser transmitido, né, o processo de desenvolvimento das ações, dos projetos, né, que seja bem conhecido, quais são baseado no que eram as prioridades da gestão, né, qual é o andamento das ações relativas a isso, baseado também naqueles programas que hoje são instituídos por lei estadual, porque nós temos alguns programas que, pela natureza deles, pela importância que eles têm para a vida e para a transformação do estado do Ceará, nós nós os instituímos em lei. Um exemplo disso é o Mais Infância, um exemplo disso é a Escola de Tempo Integral, né, entre outros, o Cuidar Melhor da Saúde. Então, tem esses programas que são de continuidade, que, óbvio, eles podem ser aprimorados e expandidos, né? Tudo isso é uma coisa importante de serem tratadas. A expectativa é que nós iremos instituir essa comissão depois do segundo turno. Nós temos agora, nesse mês de outubro, durante esse mês de outubro, até o dia 30 de outubro, uma tarefa muito importante relacionada aí também ao foco e à atenção com relação à nossa missão de eleger o presidente que possa colocar esse Brasil num rumo mais aprumado, no rumo certo, trazer mais esperança de melhores dias para o nosso país. Então, ainda estamos com esse foco, mas na sequência as equipes começarão a trabalhar exatamente para que todos os programas e projetos eles sejam continuados. É claro que aí é uma nova gestão, né, é um planejamento de prioridades, mas com certeza os compromissos eles seguem bem, eles seguem firmes, né, para que nós possamos realizar e, claro, todas aquelas coisas que são do maior interesse da população, dos municípios. Governadora, aqui neste programa eu conversei com o deputado federal que é de Quixeramobim, José Nobre Guimarães, do PT, e ele defendia uma possível participação da senhora no possível governo de Lula. A senhora já pensou nisso, já discutiu isso ou é cedo? O que a senhora pensa disso? Não, isso é especulação, né? Que a pessoa fica com essas notícias, tem gente que ali, às vezes expressa uma opinião para fazer uma homenagem ali à pessoa. Eu até agradeço ao deputado e é sempre ser lembrada para uma possibilidade como essa, claro que é uma coisa que me honra, mas não tem realmente nada. Nós precisamos ganhar a eleição. Vamos ganhar esta eleição e aí depois confiar de que teremos com certeza dias melhores. E qual o futuro de Isolda Sela depois do governo? Vi uma entrevista da senhora à revista Piauí, disse que a senhora quer tirar férias em janeiro. Os planos continuam os mesmos? Pois é, eu acho que
Mereço, ó, eu tô me dizendo, né, que eu mereço umas fériasinhas, assim. Mas eles têm, eu não tenho, realmente eu não tenho uma programação com relação, no que diz respeito, assim, a essas possíveis desafios aí para frente, sabe, tipo candidatura ou determinado, não tenho isso, nunca fez parte, na verdade, da minha, assim, da minha forma de ver essas coisas. Essas tarefas que se apresentaram para mim, que eu tive a honra de ser convidada, desde o meu início na gestão pública como secretária de Educação de Sobral, depois aqui, depois vice-governadora, são desafios que se apresentam e que eu tive a coragem de assumi-los, mas eu não faço um planejamento, sabe, prévio com relação a isso. Eu sou servidora pública, então esse é o meu vínculo básico, minha condição profissional é exatamente ser servidora pública. Então, estou nessa.